Oi você, eu sou a Fabi e já tem um certo tempo que eu ando meio impressionada com a quantidade de pedidos de meninas que querem saber sobre o meu cabelo ruivo. Então, para sanar todas essas dúvidas, é o assunto de hoje. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. Vocês também podem me seguir nas redes sociais e também podem me enviar sugestões, relatos, perguntas, orientações pelo e-mail afabiporaí@hotmail.com, tá bom? Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal procurando ruivo no YouTube e não sabe, eu não sou ruiva natural. Mas de uns 2 anos pra cá eu já tive diversos tons de ruivo. Quem acompanha o canal desde o começo viu que o meu cabelo ele mudou muito radicalmente do comecinho do canal pra cá. No começo do canal o meu cabelo era preto natural e liso porque eu fazia progressiva. Depois eu passei para fazer luzes, eu tinha aquelas californianas num tom de acobreado. E aí depois eu resolvi fazer também mais puxando pro ruivo. Só que aí, no dia que eu fiz esse procedimento, eu fui lá no shopping para pesquisar aquelas máscaras pigmentantes e a moça me indicou uma máscara vermelha. E eu, como não tinha pesquisado nada, não tinha visto exatamente qual era o produto indicado no meu cabelo, fui pelo conselho da vendedora e comprei uma máscara que deixou o meu cabelo cereja. Eu já tinha sido ruiva antes, lá na minha casa dos 20 anos, dos 20 aos 22 eu fui ruiva. Eu usava uma tintura chamada Velaton, que já não tá mais no mercado, mas era como se fosse um shampoo coloração e era super prático. Mas aí, depois que o meu cabelo ficou cereja, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com metade do cabelo preto, metade dele vermelho cereja, e eu não conseguia nem olhar direito pro espelho, porque eu achei super esquisito, fiquei bem desesperada. E aí foi quando surgiu a ideia de tentar consertar ficando ruiva total. Mas aí já começou aquela novela, né? Porque um cabelo muito escuro, ele tem muita dificuldade de chegar num tom mais claro. E como eu já tava com metade para baixo do cabelo descolorido e na cor cereja, já tinha recebido bastante pigmento, eu sabia que não ia ser fácil tirar aquele tom de vermelho do cabelo. E aí, nessa minha chamada saga ruiva, eu precisei fazer uso de Decap Color, que é um produto que você encontra em diversas perfumarias, que ele retira grande parte do último pigmento que você aplicou no cabelo. Então, no meu caso, ele ia tirar o excesso daquela tinta vermelhona. E aí, como o meu cabelo ficou de diversas cores, o Decap Color ficou preto aqui em cima, embaixo manchado, algumas partes meio laranja, outras meio loiras, outras meio vermelhas, eu precisei dar um tempo, fazer um pouco de cronograma capilar para que o meu cabelo aguentasse uma nova química. E a partir daí, foi aquela novela de tentar encontrar um tom de ruivo mais escuro que igualasse todo o cabelo e a partir desse tom ir clareando aos poucos, porque já que eu tava ruiva, eu queria ser ruiva laranjinha. E aí foi aquela novela, porque eu não queria ficar ruiva laranjinha descolorindo o cabelo. Então eu fui naquele clássico tinta sobre tinta. E aí demorou cerca de 6 meses para eu atingir a cor de ruivo laranjinha que tá nessas fotos. E essa tintura que eu utilizava na época era a tintura da Salon Line Color Total Pro número 7.4 com água oxigenada de 30 volumes. E aí de uns tempos pra cá, alguns de vocês repararam que eu escureci o tom do meu cabelo. E aí eu mesclei uma outra tinta que também é uma 7.4, só que da marca Yamaha. Então essa cor agora que eu tô usando no meu cabelo é uma mistura em partes iguais entre a 7.4 da Color Total Pro
com a 7.4 da Yamaha. E aí, o que eu fiz para dar essa escurecida foi diminuir a água oxigenada. Agora eu utilizo a água oxigenada de 20 volumes, porque como eu tenho o cabelo muito escuro, quando eu tava com o ruivo laranjinha já ficava aquela risca de cabelo preto. Isso me incomodava muito, porque meu cabelo cresce relativamente rápido. Então em 15 dias já tinha um grande espaço, e com um ruivo mais escuro fica um pouco mais difícil de ver. Dá pra segurar um pouquinho mais entre um retoque e outro. Porém, já vou dando um spoiler que em breve voltarei à minha morenice, e é importante entre uma coloração e outra ficar atento, porque o ruivo desbota muito rápido. Então, se a sua toalha de banho é branca, pode trocar por uma preta. Foi o que eu fiz. Porque sempre saía aquele restante de pigmento, excesso de pigmento na toalha. E se toda vez você for colocar sua toalha na Cândida para ela ficar branquinha, você não vai ter toalha por muito tempo. E aí, entre uma coloração e outra, quando o cabelo começa a desbotar, hoje eu falo que ele nem tá tão ruivo, mas se eu lavar uma vez ou duas ele já dá uma clareada. E aí quando eu vejo que ele tá começando a ficar desbotado, eu utilizo esta máscara aqui, pigmentante, na cor Flamingo, da Camaleão Color. E eu comprei pela internet, paguei cerca de 27 a 30 reais, é a faixa. E aí eu uso ela misturada no creme de hidratação. Vou lá, coloco uma colherinha, misturo, fica aquele creme laranja, aplico no cabelo enluvando as mechas, deixo 40 minutos. E aí ele consegue igualar o tom da minha raiz com o meu comprimento. Porque eu só retoco a raiz para não danificar ainda mais o comprimento do meu cabelo, porque, querendo ou não, tinta resseca e muito o cabelo. Se você quer saber dicas sobre ruivos, tem no Facebook um grupo muito maravilhoso chamado Amor Acobreado, e eles tiraram várias dúvidas minhas, as próprias meninas, em dúvidas sobre água oxigenada, tintura, como ficou no cabelo de uma. Então é bem legal você ver o caso de outras pessoas, porque eu pinto o meu cabelo em casa, sozinha, e foi graças a essas dicas desse grupo que eu consigo fazer isso sem precisar gastar uma facada no salão todo mês. E ruivo foi aquela coisa, né? No começo, lá no final de 2015, quando eu fiquei ruiva, eu andava na rua, parecia que eu era a única ruiva do planeta, porque eu nunca encontrava. E quando eu encontrava, eu já cutucava meu namorado, falava, meu cabelo tá daquele jeito, meu cabelo tá daquele jeito, e eu ficava meio que tentando comparar, porque eu tava na busca do ruivo perfeito. E semana passada aconteceu uma coisa muito engraçada, porque as ruivas foram se proliferando com uma velocidade incrível, que eu entrei num ônibus que não estava muito cheio, e além de mim tinham mais 4 ruivas. Não é por isso que eu tô pra sair do ruivo, eu tô pra sair do ruivo mesmo, porque o meu cabelo tá bastante ressecado e ficar retocando o cabelo todo mês já tá começando a encher. Então eu tenho que ficar organizando essas agendas de retoque para, por exemplo, eu vou viajar daqui a 2 meses, eu tenho que tentar calhar com que o meu retoque de raiz fique próximo da viagem, para que não fique aquela raiz na viagem. Então eu meio que tô cansada de ter que ficar com esse compromisso todo mês, e além do fator de eu estou com saudade de mim. Quando eu fiquei ruiva porque eu tava de saco cheio de olhar pro espelho e ver a mesma cara. Mas da mesma forma agora eu tô sentindo saudade de saber quem eu sou, porque eu não tenho cabelo assim natural há muitos anos, e agora eu tô até curiosa pra saber como vai ser essa nova Fabi versão original de fábrica. Então, muitas mudanças virão por aí, espero que vocês gostem. Se não gostar também, sorry, mas sou eu. Tem alguns inscritos que me apelidaram carinhosamente nos e-mails de diva ruiva do budismo. Vocês vão ter que começar a mudar esse título aí, hein? Então é isso, essas são as tintas que eu uso.
eu vou deixar no box de informação aqui direitinho a misturinha que eu tô usando atualmente e a que eu utilizava quando meu cabelo era mais laranja, se você quiser, mas não se esqueçam, se vocês forem fazer qualquer procedimento químico na casa de vocês sozinha, por favor, antes façam o teste de mecha para saber como é que o seu cabelo vai reagir a essa química. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tinha 18 anos eu fui fazer luzes, tinha feito um procedimento químico de alisamento há uns meses atrás e tinha esquecido de falar para a cabeleireira, e quando ela passou a tintura, o meu cabelo deu corte químico. E aí toda aquela parte que ela tinha passado química apodreceu e caiu, e eu fiquei com o cabelo ralinho assim por muito tempo, tive que cortar curtinho. Então, para você não ter esse tipo de problema na sua casa, faça um teste de mecha, consulte um cabeleireiro se possível, não vai fazendo as coisas na louca aí para não dar nenhuma besteira, até porque vídeos de catástrofes capilares no YouTube é o que não falta, né? Então, é o que eu tinha para falar sobre o meu cabelo ruivo. Se vocês têm alguma dúvida, me escreve aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!